Quem foi realmente Azenate? Porque a história quase apagou completamente o registro de uma das mulheres mais poderosas da narrativa bíblica. Milhões conhecem a jornada de José, da escravidão ao trono do Egito. Poucos, porém, compreendem que ao lado dele estava uma esposa egípcia, cuja própria história guarda segredos capazes de transformar tudo o que você acreditava sobre este relato bíblico. Hoje, revelamos a narrativa completa e jamais contada de Azenate. Esta é a história da esposa esquecida, cuja identidade, transformação espiritual e influência no destino de Israel permaneceram ocultas à vista de todos por milênios. Antes de começarmos, se esta é sua primeira vez aqui neste canal, considere pressionar o botão de curtir. Inscreva-se também se ainda não o fez. Seu apoio nos permite continuar trazendo este tipo de conteúdo para você. Compartilhe conosco também sua localização e o horário atual onde você está. Estamos construindo uma comunidade global bem aqui. Então, sem mais delongas, vamos começar, certo? Na magnificente paisagem do Antigo Egito, onde faraós reinavam como divindades e pirâmides alcançavam os céus, o nome de uma mulher ecoa através das eras como grãos de areia escorregando pelos dedos. Sua história começa na obscuridade, embora sua vida brilhasse intensamente com luz sagrada. Azenate. O nome flui dos lábios como mel, rico e doce, porém pergunte sobre a esposa de José a maioria das pessoas, e elas hesitam. Lembram-se da túnica de muitas cores. Recordam os sonhos de vacas gordas e vacas magras. O poço, a prisão, a ascensão ao palácio aparecem em suas mentes como cenas de um drama teatral. Mas a mulher, que permaneceu ao lado do administrador hebreu, que deu à luz seus filhos e compartilhou sua cama, permanece envolta em mistério. Este silêncio carrega significado profundo. Numa realidade onde as conquistas dos homens ressoam através dos séculos, as histórias das mulheres frequentemente diminuem, até se tornarem sussurros. A história de Azenate sobreviveu, mas apenas por um fio. Escondida em escritos negligenciados, dispersa por fragmentos antigos, sua narrativa aguarda ser recontada mais uma vez. Ela representou muito mais que uma nota de rodapé na crônica de José. Além da declaração simples de que Faraó deu a José uma esposa, existe uma mulher de substância e espírito, de medos e fé, de metamorfose que abalou as próprias fundações de duas civilizações. Sua união conectou reinos. Sua transformação religiosa alterou a trajetória da história. Seus descendentes tornaram-se cabeças ancestrais de tribos. Os escribas da antiguidade inscreveram sua identidade com profundo respeito. Azenate, filha de Potífera, sacerdote que servia em On. Cada palavra contém mistérios. Filha de autoridade, criança dedicada ao Deus Sol, representante das divindades, esposa do intérprete hebreu de sonhos, mãe de porções das tribos de Israel. Mas quem era ela antes deste casamento? Que sonhos ocupavam seus pensamentos? Quais deuses recebiam sua devoção nos pátios do templo de Heliópolis? As escrituras canônicas permanecem silenciosas. Oferecem nomes, cronologias, linhagens familiares. Confirmam que sua existência ocorreu, mas não sua essência. Felizmente, vozes alternativas persistiram nas margens das escrituras. Contadores de histórias da antiguidade preservaram sua realidade interior, documentaram sua beleza física, seu orgulho, sua crise espiritual. Preservaram sua voz, seu choro, sua metamorfose de serva do templo egípcio à mãe fundadora hebraica. Estes escritos negligenciados criam imagens pintadas em ouro e sombras. Revelam uma mulher de natureza complexa, presa entre civilizações, moldada por forças além de seu controle, mas finalmente escolhendo seu próprio caminho. Sua narrativa se desenrola como um manuscrito, revelando camadas sucessivas de significado. Inicialmente, parece um arranjo político, uma oferenda de Faraó destinada a garantir lealdade.
Porém, movimentos mais profundos existem sob esta superfície. Seu casamento significa a fusão de tradições de sabedoria, a convergência da crença em um único Deus com conhecimento sagrado antigo, o surgimento de possibilidades frescas. Os escritores destes textos escondidos compreenderam algo profundo. Perceberam na narrativa de Azenate um reflexo para a jornada de cada pessoa, da escuridão à iluminação, da veneração de coisas criadas à veneração do próprio Criador. Sua metamorfose tornou-se a viagem pessoal deles. Suas dificuldades tornaram-se o roteiro deles. Ainda assim, mesmo enquanto estes escritos salvaguardavam seu testemunho, o tempo corroeu sua lembrança. Séculos passaram. Reinos surgiram e caíram. Narrativas frescas capturaram atenção, enquanto as antigas acumularam negligência. As escrituras canônicas concentraram-se nos homens que moldaram a história, deixando espaço mínimo para as mulheres que moldaram esses homens. Esta exclusão não foi aleatória. Seguiu padrões tão antigos quanto a própria sociedade humana. As histórias das mulheres, quando persistiam, frequentemente tornavam-se simplificadas, esvaziadas de complexidade e riqueza. Transformaram-se em símbolos em vez de pessoas, papéis em vez de indivíduos distintos. Azenate experimentou este destino. Tornou-se a esposa estrangeira, a portadora de Efraim e Manassés, a filha do sacerdote. Cada designação continha verdade, mas nenhuma abrangia a totalidade de seu ser. Nenhuma revelava a mulher que lutou com a fé, que enfrentou assassinos em potencial, que escolheu amor em vez de segurança. O ressurgimento de sua narrativa em séculos modernos começou a restaurar seu testemunho. Estudiosos reuniram fragmentos, examinaram manuscritos, seguiram o desenvolvimento de sua lenda através de várias culturas e eras. O que emerge é um retrato de riqueza e esplendor excepcionais. Ela ocupa a junção histórica, onde o hebraico encontra o egípcio, onde crença encontra costume, onde o individual transforma-se no político. Suas decisões criam ondas através de gerações, influenciando não apenas sua família direta, mas o destino completo da nação israelita. Os escritos a retratam possuindo beleza além de comparação, com carne como ouro precioso e cabelos como raios solares. Porém, sua genuína beleza existia mais profundamente em sua capacidade para crescimento. Sua disposição para desafiar tudo que sua educação forneceu, sua coragem para abraçar compreensão fresca do sagrado. Sua narrativa desafia suposições sobre mulheres antigas. Ela não estava sem agência. Não era simplesmente um recipiente para a aspiração masculina. Participou ativamente em sua própria metamorfose. Uma mulher que lutou com mensageiros celestiais e saiu vitoriosa. A princesa egípcia, que inicialmente rejeitou o administrador hebreu, transformou-se na esposa devotada que apoiou sua missão. A filha do sacerdote, que outrora venerava Ra, transformou-se na mãe que instruiu seus descendentes sobre o Deus de Abraão. A mulher que começou com orgulho, concluiu com humildade, não como rendição, mas como compreensão. Seu legado persiste em lugares surpreendentes. Cada vez que alguém escolhe fé em vez de costume, amor em vez de segurança, crescimento em vez de conforto, eles espelham sua escolha. Cada vez que alguém conecta reinos desesperados, emulam seu modelo. Cada vez que alguém reformula sua compreensão do sagrado, viajam sua rota. O silêncio cercando sua identidade na memória generalizada indica padrões mais amplos de exclusão. Lembra que as histórias mais significativas nem sempre são as mais proeminentes, que as transformações mais profundas frequentemente ocorrem nos intervalos silenciosos entre eventos destacados. Ao começarmos a revelar sua história, reclamamos algo valioso, restauramos um testemunho que nunca foi destinado ao silêncio, recordamos uma mulher merecedora de lembrança, descobrimos que a esposa esquecida nunca foi esquecida por aquele de maior importância. Sua narrativa aguarda nossa atenção,
paciente como o deserto, duradoura como as pirâmides, magnífica como o amanhecer quebrando sobre o Nilo. Permitam-nos ouvir com espíritos receptivos a história de Azenate, a leoa que descobriu sua voz poderosa, a filha que descobriu seu verdadeiro pai, a esposa que descobriu seu propósito. O Egito, durante a era de José, desperta sob o sol nascente como uma divindade emergindo do repouso, colorindo o rio de dourado e o deserto de rosa. Este representa o Egito no tempo de José, um território onde a autoridade sagrada flui através de vasos mortais, onde o padrão das inundações estabelece o destino de reinos. O Reino Médio ocupa seu apogeu, uma civilização tendo aperfeiçoado a habilidade de converter deserto em cultivo, desordem em arranjo. Ao longo das margens do rio, centros urbanos emergem como pedras preciosas arranjadas num fio verde. Memfis, Tebas e, ao norte, a cidade consagrada de On, onde o deus Sol-Ra aceita sua homenagem diária. On representa mais que um centro urbano, funciona como o coração da espiritualidade egípcia, o local onde o paraíso encontra terra a cada nascer do sol. Os gregos a chamarão Heliópolis, cidade dedicada ao sol. Porém, para os egípcios, carrega o peso de importância universal. Aqui os sacerdotes calculam o próprio tempo, monitorando as trajetórias dos corpos celestiais e ciclos sazonais com exatidão, rivalando as divindades. A estrutura do templo domina o terreno, seus pilares elevados estendendo-se ao céu como dedos de pedra. Estas estruturas carregam escritos consagrados, hieróglifos narrando a história da criação, a passagem diária de Ra através do firmamento, o conflito perpétuo entre ordem e desordem. Dentro destas barreiras, a categoria sacerdotal possui autoridade rivalizando a do próprio faraó. Governam não apenas observâncias religiosas, mas enormes riquezas, territórios agrícolas e a instrução dos privilegiados. O sacerdote de On ocupa entre as posições supremas da civilização egípcia, inferior apenas à casa real em prestígio e influência. Neste reino de autoridade antiga e monarquia sagrada, chega algo fresco. A nação hebraica, descendentes de Abraão, carrega consigo uma compreensão alternativa do sagrado. Articulam um Deus único, invisível mas onipotente, que opera através de eventos históricos em vez de fenômenos naturais, que escolhe servos em vez de requerer veneração. A fricção entre estas visões de mundo estabelece o cenário para nossa narrativa. O Egito, confiante em suas divindades e costumes, confronta Israel, fervoroso quanto ao seu pacto e vocação. A convergência destas duas nações reestruturará ambas. Porém, o preço será calculado em existências separadas, em conflitos individuais, nas batalhas silenciosas travadas dentro de espíritos mortais. O próprio Nilo observa estas transformações anualmente, inunda e recua, entregando existência ao deserto, permitindo que a maior civilização do planeta prospere. Os egípcios percebem neste padrão a verificação da autoridade de suas divindades, a prova de que sua compreensão do sagrado espelha a realidade absoluta. Porém, o rio também entrega incerteza. Certos anos, a inundação chega prematuramente ou tardiamente, excessivamente elevada ou insuficiente. Estas flutuações necessitam administração, estratégia, a variedade de compreensão capaz de interpretar sinais e preparar-se para o que está adiante. Esta necessidade de orientação sagrada estabelece possibilidades para aqueles capazes de ler a linguagem de visões e revelações. O ambiente palaciano do Reino Médio estima instrução e sofisticação. A Assembleia Real atrai estudiosos, mentes criativas e administradores de todo o reino reconhecido. Compreensão circula como vinho durante um banquete, fundindo o entendimento egípcio com perspectivas estrangeiras, estabelecendo potencial fresco para compreensão e desenvolvimento. Ainda,
Sob este refinamento existe uma estrutura social inflexível. Nascimento estabelece destino para a maioria dos indivíduos. O descendente do agricultor torna-se agricultor. O descendente do sacerdote serve dentro do templo. O descendente do escravo permanece em servidão. Avanço social existe, porém necessita circunstâncias excepcionais, envolvimento sagrado ou ambos. A posição das mulheres dentro desta civilização carrega suas próprias complexidades. Mulheres egípcias possuem mais liberdade que suas equivalentes em numerosas sociedades antigas. São capazes de possuir ativos, engajar-se em comércio e mesmo governar em circunstâncias excepcionais. Ainda assim, permanecem restritas por antecipações, limitadas por costume, caracterizadas por suas conexões com homens. Para a descendente de um sacerdote, estas restrições tornam-se especialmente severas. Ela deve preservar pureza ritual, manter dignidade familiar e preparar-se para um casamento servindo objetivos políticos e religiosos. Seus anseios individuais importam menos que as necessidades de sua família. Sua crença pessoal, menos que sua função pública. O terreno religioso do Egito durante esta era espelha séculos de avanço. O panteão abrange centenas de divindades, cada uma possuindo funções e deveres particulares. Ra governa o sol. Ísis controla encantamento e cuidado maternal. Osíris avalia os falecidos. Este arranjo complexo necessita administração meticulosa, rituais exatos e compromisso total. Os sacerdotes, servindo estas divindades, experimentam anos de instrução. Adquirem a habilidade de interpretar os escritos consagrados, executar as observâncias diárias e decodificar os sinais, revelando intenção sagrada. Suas existências centralizam-se no cronograma do templo, suas identidades moldadas por sua dedicação às divindades. Instrução dentro de lares sacerdotais enfatiza tanto habilidades funcionais quanto o entendimento espiritual. Crianças adquirem a habilidade de interpretar e inscrever, de computar e estrategizar, de compreender as trajetórias de corpos celestiais e os padrões do mundo natural. Absorvem as narrativas das divindades, a história do Egito e os deveres de sua posição social. Trabalho criativo e construção, durante esta era, alcançam elevações, inspirando admiração por milhares de anos. As pirâmides já funcionam como estruturas para a monarquia sagrada, enquanto templos frescos e residências reais demonstram a energia persistente da civilização egípcia. Estes edifícios incorporam ideias teológicas, convertendo pedra em súplica, área e narrativa consagrada. O arranjo financeiro, sustentando esta prosperidade cultural, depende da abundância do Nilo. A agricultura fornece a base, porém, comércio estende influência egípcia por todo o reino antigo. Expedições comerciais transportam mercadorias e conceitos entre o Egito e territórios remotos, estabelecendo redes de conexão, provando-se essenciais quando escassez chega. A estrutura administrativa do reino necessita administradores capazes de controlar recursos, reunir impostos e preservar ordem através de territórios enormes. Estes funcionários frequentemente originam-se de lares sacerdotais, sua instrução e conexões sociais, qualificando-os para posições de confiança e dever. Neste arranjo estabelecido chega distúrbio. Visões perturbam o repouso de Faraó. Imagens de vacas gordas e vacas magras, de grão abundante e grão murcho, indicam transformações aproximando-se, testando a estabilidade do reino. Os conjuradores da Assembleia e indivíduos instruídos falharam em fornecer interpretações aceitáveis, estabelecendo uma crise de confiança. O cativo hebreu, capaz de interpretar estas visões, significa mais que meramente assistência funcional.
representa um método alternativo de compreender interação sagrada, uma conexão mais individual com o santo, um costume valorizando devoção em vez de precisão ritual. A escolha de elevar José à posição de administrador choca o arranjo estabelecido. Um estrangeiro, um escravo anterior, um devoto de uma divindade desconhecida, abruptamente possui autoridade inferior apenas à do próprio faraó. Esta designação disputa suposições sobre preferência sagrada, classificação social e o caráter do entendimento em si. O arranjo matrimonial, seguindo esta elevação, carrega peso simbólico, estendendo-se bem além de contentamento individual. Ao fornecer a José uma esposa egípcia, Faraó indica a aceitação do hebreu nas camadas supremas da civilização. Ao selecionar a descendente de Potífera, conecta o recém-chegado às tradições mais consagradas do Egito. Ainda este casamento também estabelece dificuldades sem precedentes. Como pode um crente hebreu, em um único Deus, unir-se com uma crente egípcia em muitos deuses? Como pode um escravo anterior integrar-se no privilégio sacerdotal? Como podem duas compreensões desesperadas do sagrado coabitar dentro de uma habitação? As respostas a estas indagações estabelecerão não apenas o destino de duas pessoas, mas o que está adiante para ambas as nações. A combinação de José e Asenate transforma-se num campo de teste para determinar se tradições desesperadas podem realçar uma a outra ou se devem inevitavelmente colidir. A plataforma está arranjada para uma narrativa ecoando através das eras. No território onde o Deus Sol reina absoluto, um intérprete hebreu de visões ascende à autoridade. Na cidade onde o entendimento antigo mantém domínio, revelações frescas preparam-se para manifestar. Na habitação onde costume caracteriza a realidade, metamorfose aguarda começo. A residência de Potífera desperta com a iluminação matinal, passando através do pátio da propriedade, projetando escuridão alongada por superfícies de calcário refinadas. A habitação funciona como um templo miniatura, suas barreiras, decoradas com representações da passagem diária de Ra pelo firmamento. Aqui, dentro do distrito mais consagrado de On, o sacerdote do Deus Sol eleva sua descendente nos métodos do Egito Antigo. Asenate viaja através destes corredores como uma jovem deusa, seus pés descalços silenciosos sobre a pedra gelada. Os servos executam reverência conforme ela passa, sua deferência originando-se tanto da posição de seu pai quanto de sua própria atração física clara. Conduz-se com a elegância de alguém instruído desde a infância nos rituais de dedicação sagrada. Cada movimento calculado e deliberado. A habitação opera de acordo com o almanaque consagrado. Ao nascer do sol, conforme Ra começa sua expedição celestial, o lar une-se em súplicas ecoando através destas câmaras por eras. A voz de Asenate funde-se com a de seu pai nas expressões antigas, sua articulação impecável, sua compreensão profunda. Sua instrução começa antes do amanhecer diariamente. Os escribas da habitação instruem-na a interpretar e inscrever em scripts hieroglíficos e hieráticos, a computar cálculos de grãos e localizações celestiais, a compreender a mitologia complexa governando o pensamento egípcio. Adquire conhecimento rapidamente, seu intelecto afiado como lâmina cortante, sua lembrança expansiva como o próprio Nilo. A instrução religiosa, moldando seus dias, estende-se além de simples entendimento. Engaja-se nos rituais diários do templo, adquirindo a habilidade de preparar oferendas, purificar recipientes consagrados, interpretar os sinais revelando intenção sagrada. Seu pai observa com satisfação conforme ela domina cada observância, cada súplica, cada movimento conectando terra ao paraíso. Ainda sob este ser organizado, indagações despertam como vento através do deserto.
A Zenate possui um intelecto recusando-se a receber respostas meramente porque originam-se de autoridade. Examina o reino com visão penetrante, percebendo além da superfície, notando contradições e irregularidades. Outros desconsideram. Os felinos do templo cativam-na, repousam no sol, perseguem na escuridão e obtêm veneração de mortais, acreditando-os consagrados. Porém, ela observa-os consumindo e repousando e batalhando e questiona como seres tão comuns podem funcionar como passagens para a autoridade sagrada. A indagação perturba-a, embora mantenha-a privadamente. Seu pai observa sua contemplação, porém interpreta-a como profundidade de compromisso. Potífera percebe em sua descendente uma potencial sacerdotisa suprema, uma mulher que perpetuará as tradições do lar com dignidade e elegância. Organiza para ela obter a melhor instrução disponível, convocando tutores de todo o Egito para aperfeiçoar sua compreensão. A habitação em si espelha a posição do lar. Tapeçarias abundantes suspendem-se das barreiras, retratando momentos do livro dos mortos e o renascimento diário de Ra. Jardins florescem com flores de lótus e vegetação de papiro, estabelecendo um oásis de esplendor dentro da cidade ativa. Servos viajam através das passagens com produtividade ensaiada, preservando o arranjo espelhando o equilíbrio universal. Os aposentos de Azenate ocupam a camada suprema da habitação com aberturas, observando para fora através da estrutura do templo até o rio além. Daqui é capaz de perceber os pilares elevados, marcando o tempo consagrado, as procissões honrando as divindades, a existência diária de uma cidade comprometida com dedicação sagrada. As alternativas mulheres jovens de sua categoria social visitam consistentemente suas discussões concentradas em possibilidades matrimoniais e obrigações religiosas. Examinam as tendências mais recentes em adornos e cosméticos, as vantagens de várias descendências de sacerdotes, as observâncias que eventualmente supervisarão como esposas e mães. Porém, a Zenate descobre estas discussões vazias. Deseja algo mais profundo, algo abordando as indagações, mantendo-a consciente à noite. Por que razão as divindades necessitam rituais tão complexos? Por que razão os sacerdotes interpretam sinais idênticos em métodos desesperados? Por que razão seu espírito sente-se vazio, apesar de toda a aderência religiosa? Sua atração física transforma-se em lendária através de homens jovens das melhores casas, perseguem a autorização de seu pai para cortejá-la, apresentando oferendas abundantes e garantindo arranjos benéficos. Potífera pesa estas sugestões meticulosamente, reconhecendo que o casamento de sua descendente influenciará não apenas seu lar, mas a classificação sacerdotal completa. O padrão diário da habitação centraliza-se no cronograma do templo. Súplicas matinais ao nascer do sol, oferendas ao meio-dia quando Ra alcança seu ápice, observâncias vespertinas conforme o deus Sol começa sua passagem pelo submundo. Entre estas aderências, a Zenate investiga filosofia, matemática, astronomia e as habilidades consagradas. Demonstra excelência em melodia, sua voz capaz de capturar o esplendor sobrenatural necessário para observâncias do templo. A harpa responde ao seu toque como entidade viva, gerando harmonias, parecendo transportar súplicas direto ao paraíso. Ainda, mesmo durante estes momentos de elevação, sente uma separação das divindades às quais dedica-se. Os vínculos palacianos que seu pai preserva entregam informações do reino mais amplo. Recebe palavra de escassezes em territórios remotos, de conflitos e acordos, das manobras políticas complexas, mantendo o Egito estável e próspero. Estas narrativas acendem sua criatividade, causando-a questionar sobre existência além das barreiras do templo. Volumes ocupam sua coleção individual, rolos contendo o entendimento de eras. Interpreta as narrativas da criação,
as histórias dos feitos das divindades, as instruções morais guiando a existência egípcia. Porém, também investiga escritos estrangeiros, adquirindo conhecimento sobre as convicções e costumes de nações alternativas, ampliando sua compreensão além de limites convencionais. As celebrações, pontuando o almanaque egípcio, entregam excitação à habitação. Durante estas comemorações, o padrão cede a observâncias complexas, procissões públicas e banquetes comunais. A Zenate engaja-se com dignidade adequada, porém examina tudo com a visão de uma filósofa natural. Observa como o compromisso do indivíduo comum varia do refinamento teológico do sacerdote. Os cultivadores, entregando oferendas ao templo, veneram com crença direta, enquanto o privilégio instruído participa em exames teológicos complexos. Ambos métodos perseguem preferência sagrada idêntica, porém através de abordagens vastamente desesperadas. As sugestões matrimoniais, chegando com regularidade crescente, estabelecem fricção dentro da habitação. Potífera deseja organizar uma combinação, avançando a posição do lar e dedicando os objetivos da divindade. A Zenate honra os desejos de seu pai, porém não consegue imaginar vincular-se a qualquer dos homens jovens perseguindo-a. Parecem agradáveis suficientemente estas descendências de sacerdotes e funcionários. Articulam inteligentemente sobre assuntos religiosos, demonstram diferença adequada dentro do templo e apresentam possibilidades razoáveis para uma existência confortável. Ainda, nenhum deles participa de suas indagações mais profundas. Nenhum deles disputa seu pensamento ou desperta seu espírito. As representações de leões decorando a habitação articulam algo indomável dentro de seu caráter. Estes seres esculpidos, símbolos de autoridade sagrada e poder real, parecem espelhar sua própria essência selvagem. Reconhece-se com seu poder, sua autossuficiência, sua recusa em ser completamente domesticada, mesmo em dedicação às divindades. A apreensão crescente de seu pai sobre suas condições não casadas transforma-se numa fonte de discussão diária. Traz à mente suas obrigações, seus deveres, a importância de preservar a dignidade do lar. Ouve respeitosamente, porém não consegue compelir-se a aceitar qualquer das combinações sugeridas. O néctar, aparecendo na mesa do lar cada manhã, carrega riqueza, parecendo garantir algo além de situações presentes. A Zenate cultiva uma preferência específica por este material dourado, descobrindo em seu sabor uma sugestão de potencial que ainda não consegue identificar. Visões começam perturbando seu repouso. Percebe imagens incomuns de iluminação e obscuridade, de entidades sagradas não tendo semelhança com as divindades egípcias familiares. Estes visitantes noturnos articulam em vocabulários que não compreende. Ainda suas comunicações parecem contatar seu espírito diretamente. A torre ascendendo da seção oriental da habitação transforma-se em seu santuário preferido. Aqui, acima do barulho e movimento da habitação, é capaz de pensar e suplicar e lutar com as indagações progressivamente dominando suas considerações. A observação destas elevações abrange tanto a estrutura do templo quanto o rio, tanto os reinos consagrados quanto seculares. Conforme informações chegam sobre o cativo hebreu elevado a administrador, a Zenate ouve com fascinação crescente. A narrativa parece impossível. Ainda fontes confiáveis verificam sua realidade. Um escravo estrangeiro, um devoto de uma divindade desconhecida, obteve autoridade inferior apenas à do próprio faraó. As ramificações desta elevação perturbam o arranjo estabelecido. Se preferência sagrada pode estabelecer-se num estrangeiro, o que isto significa para a compreensão egípcia das divindades? Se entendimento pode originar-se externo às fontes convencionais, o que isto indica sobre o caráter da própria realidade?
Estas indagações circulam através do intelecto de Azenate, conforme prossegue sobre seu padrão diário. Os rituais familiares começam a parecer vazios. As súplicas antigas parecem ressoar em área vazia. Algo desperta dentro de seu espírito, algo que as certezas anteriores não conseguem preencher. A plataforma está arranjada para a metamorfose. Dentro da habitação de Potífera, onde costume reina absoluto, transformação prepara-se para manifestar. A descendente do sacerdote do Deus Sol ocupa o limiar de compreensão fresca, embora ainda não reconheça onde a guiará. E então chega a notícia que transformará tudo. Faraó decidiu. O administrador hebreu receberá uma esposa. E essa esposa será ela, Azenate, filha do sacerdote Dion. A decisão cai sobre ela como trovão de céu sem nuvens, seu destino selado por decreto real. Sua vida prestes a entrelaçar-se com a de um homem que representa tudo que foi ensinada a temer e rejeitar. O encontro inicial ocorre sob os olhares atentos de toda a corte. Azenate entra no salão do palácio usando suas vestes mais finas, joias de ouro brilhando em seu pescoço e pulsos. Seu coração bate acelerado, mas seu rosto permanece uma máscara de compostura real. Ela foi treinada para este momento, ainda que não desta forma. José aguarda ao lado do trono de Faraó, vestido com as insígnias de sua alta posição. O anel com o selo real brilha em seu dedo. O colar de ouro pende sobre seu peito. As vestes de linho fino marcam sua autoridade. Porém, é seu rosto que captura a atenção de Azenate. Não a beleza física, embora esta seja notável, mas algo mais profundo. Uma luz nos olhos que fala de jornadas através da escuridão. Uma força na expressão que conta histórias de sofrimento transformado em sabedoria. Seus olhares encontram-se através do salão. Naquele instante, algo passa entre eles. Um reconhecimento que transcende palavras. José inclina-se em reverência, não apenas à filha do sacerdote, mas à mulher diante dele. Azenate responde com uma inclinação de cabeça, mantendo a dignidade apropriada, enquanto seu coração realiza movimentos estranhos em seu peito. As formalidades seguem seu curso prescrito. Potífera fala das virtudes de sua filha. Faraó proclama a sabedoria da união. Os conselheiros da corte expressam aprovação. Através de tudo, Azenate sente os olhos de José sobre ela, não com o olhar possessivo que conhece de outros pretendentes, mas com algo diferente. Respeito, talvez. Curiosidade, certamente. E algo mais que não consegue nomear. Quando finalmente ficam a sós no jardim do palácio, as palavras fluem com dificuldade no início. Dois estranhos de mundos desesperados, unidos por decreto real, buscando terreno comum onde possam encontrar-se. José fala primeiro, sua voz profunda e gentil. Agradece aos deuses. A ação é sutil, mas Azenate ama. O único Deus. A ideia parece tanto estranha quanto intrigante. Como ela é o único ser com ter toda a atividade que ela foi ensinada a dispensar? Mencionando os deuses de sua casa, as tradições de seu povo. José não a corrige, não a confronta. Simplesmente ouve com atenção verdadeiramente ouvida pela primeira vez na sua vida. O casamento aproxima-se rapidamente. Preparações consomem os dias, roupas são costuradas, festas planejadas, presentes acumulados. Azenate move-se através de tudo como em sonho. Parte dela observa de fora, maravilhada com como sua vida mudou tão completamente em tão pouco tempo. Nas noites antes da cerimônia, encontra-se acordada em sua torre, olhando as estrelas que sempre a fascinaram. As mesmas estrelas brilham sobre as terras de onde José veio. As mesmas constelações testemunharam sua jornada de filho favorito a escravo, de prisioneiro a governante. Que histórias poderiam elas contar se pudessem falar? Que segredos conhecem sobre o destino aguardando ela?
A cerimônia de casamento combina tradições egípcias e hebraicas de maneiras que satisfazem ambos os lados, enquanto contentam completamente nenhum. Azenate usa branco, símbolo de pureza em ambas as culturas. José mantém-se ao seu lado, forte e firme, como os pilares do templo. Eles fazem votos diante de Faraó, diante dos deuses do Egito, diante do Deus de Abraão. As palavras soam em seus ouvidos, mas seu significado permanece distante. Como pode ela prometer devoção a um homem cujo Deus ela não conhece? Como pode ele unir-se a uma mulher que ainda se curva diante de ídolos que considera sem vida? A tensão entre suas crenças permanece não resolvida, uma fissura na fundação de sua união. A festa de casamento estende-se por dias. Vinho flui como o Nilo durante a inundação. Comida cobre as mesas em abundância impossível. Músicos tocam melodias que fazem até os mais dignos cortesãos dançarem. Através de tudo, Azenate sorri e acena. Representa seu papel de noiva radiante. Mas internamente, ela se debate. Quando finalmente ficam a sós em seus aposentos privados, o peso do que ocorreu a atinge completamente. Ela é agora a esposa do administrador, ligada a este homem estrangeiro por laços que apenas a morte pode romper. José aproxima-se dela com gentileza, respeitando sua hesitação. Não exige seus direitos como esposo. Em vez disso, oferece paciência, compreensão, tempo para ela ajustar-se a esta nova realidade. O gesto toca algo profundo em Azenate. Nenhum homem egípcio que conhece mostraria tal contenção. Os dias transformam-se em semanas. Azenate aprende os ritmos da vida como esposa do administrador. Suas manhãs começam com as orações de José ao seu Deus invisível. Ela observa de longe, fascinada apesar de si mesma pela intensidade de sua devoção. Ele fala ao ar como se conversasse com um amigo íntimo. Não há rituais elaborados, nenhum incenso, nenhum sacrifício. Apenas palavras do coração elevando-se ao céu. É tão diferente de tudo que conhece que mal consegue compreender. Porém, algo naquela simplicidade a atrai. As tensões surgem de maneiras previsíveis e imprevisíveis. Azenate deseja manter seus próprios rituais, suas orações, as divindades que conhece desde a infância. José não a proíbe, mas ela sente sua desaprovação silenciosa. Seus olhos se entristecem quando a vê preparar oferendas para Ísis ou Ra. A distância entre eles cresce apesar da proximidade física de seus corpos compartilhando a mesma cama. Ela começa a questionar tudo. À noite, acordada ao lado de seu esposo dormindo, Azenate luta com pensamentos que ameaçam desfazer o tecido de seu entendimento. E se José estiver certo? E se houver apenas um Deus? E todas as divindades que venerou sua vida inteira forem meramente pedra e metal? A possibilidade aterroriza-a. Aceitar isto significaria rejeitar tudo que foi ensinada, tudo que acreditou, tudo que a torna quem é. Seria como morrer, deixando de ser Azenate a egípcia e renascendo como algo inteiramente novo. Ainda a semente de dúvida, uma vez plantada, recusa-se a ser ignorada. Cresce no solo fértil de sua mente inquisitiva, enviando raízes profundas em seu espírito inquieto. Ela observa José mais atentamente agora, buscando entender a fonte de sua força. De onde vem tal certeza? Como pode ele permanecer tão firme em sua fé quando tudo em sua vida parecia argumentar contra um Deus amoroso? Escravo, prisioneiro, falsamente acusado. Porém, ele nunca amaldiçoou seu Deus, nem voltou-se para os deuses do Egito. Uma noite, ela finalmente pergunta, reúne coragem suficiente para questionar como ele mantém sua fé através de tais provações. José responde não com teologia, mas com testemunho. Conta-lhe sobre sonhos na juventude, sonhos que pareciam arrogantes, mas provinham de Deus. Fala da cisterna, onde seus irmãos o lançaram, esperando que morresse. Descreve anos de escravidão e prisão, quando cada dia trouxe tentação para desesperar. Mas através de tudo ele diz,
Deus permaneceu fiel, não removendo o sofrimento, mas caminhando através dele com José, transformando até mesmo o mal intencionado pelos homens em bem de acordo com propósitos divinos. As palavras penetram as defesas de Asenate. Esta não é filosofia abstrata, mas experiência vivida. José fala de um Deus que envolve-se pessoalmente em vidas humanas, que guia e protege e finalmente redime. É tão diferente das divindades distantes do panteão egípcio que ela mal consegue processar. Os dias seguintes trazem mudanças sutis. Asenate encontra-se menos ansiosa para executar seus rituais matinais aos deuses egípcios. As palavras das orações começam a soar vazias, ecos sem substância. Ela vai através dos movimentos, mas seu coração não está mais neles. A crise vem de repente e sem aviso. Certa manhã, ao preparar-se para oferecer incenso a Ra, Asenate encontra-se incapaz de prosseguir. Suas mãos congelam, segurando o incensário. Seu espírito revolta-se contra a ação. Por que está fazendo isto? Em que realmente acredita? As perguntas inundam através dela como águas de inundação rompendo um dique. Ela deixa cair o incensário. O bronze bate no chão de pedra com um som que ecoa através dos aposentos. José aparece à porta, alerta ao barulho incomum. Encontra sua esposa de pé, em meio a figuras de deuses espalhadas, lágrimas correndo por seu rosto, todo seu corpo tremendo. Ele não fala, simplesmente abre seus braços. Asenate corre para eles, enterrando seu rosto contra seu peito, soluçando com o desespero de alguém cujo mundo inteiro está desmoronando. José segura-a, acaricia seu cabelo, murmura palavras de conforto. Não palavras de triunfo, que suas dúvidas vindiquem sua fé, mas palavras de empatia por alguém que entende o custo de transformação. Quando finalmente suas lágrimas diminuem, Asenate levanta seu rosto. Sua voz é rouca quando fala. Ensina-me, ela pede. Ensina-me sobre teu Deus. Quero conhecê-lo como tu o conheces. José sorri, e é como o sol nascendo após longa noite. Ele a conduz gentilmente para um assento. Então começa a falar. Conta-lhe a história da criação, não muitos deuses lutando e procriando, mas um Deus falando ordem do caos. Descreve Abraão, deixando tudo o que conhecia para seguir a voz divina. Explica o pacto, promessas feitas e mantidas através de gerações. Asenate bebe cada palavra como mulher, no deserto, encontrando água. Isto faz sentido de maneiras que as complexas teologias de sua juventude nunca fizeram. Um Deus pessoal, mas transcendente, criador, mas também redentor. A simplicidade é revolucionária. A profundidade é infinita. Os dias seguintes são de instrução intensiva. José compartilha tudo o que sabe sobre o Deus de seus pais. Asenate questiona, desafia, busca entender. Ela não é alguém que aceita facilmente, e José respeita isto. Responde suas perguntas honestamente, admite quando não conhece as respostas, sempre aponta de volta ao caráter de Deus como revelado através da história. Ainda, conhecimento intelectual não é suficiente. Asenate percebe que esta transformação requer mais que assentimento mental. Requer rendição de vontade, submissão de coração, morte de seu antigo eu e nascimento de um novo. O custo assusta-a. Então chega a noite que muda tudo. Incapaz de dormir, Asenate sobe sozinha para sua câmara na torre. O lugar sempre foi seu refúgio, onde vem quando precisa pensar, orar, simplesmente ser. Mas esta noite é diferente. Esta noite ela vem não para encontrar a si mesma, mas para encontrar Deus. Ela se ajoelha no chão frio de pedra. Pela primeira vez em sua vida, Asenate ora não à imagem ou ídolo, mas ao Deus invisível que José serve. As palavras são toscas, incertas. Não conhece as orações apropriadas, os rituais corretos. Tem apenas seu coração quebrantado e seu espírito faminto. Se existes, ela sussurra na escuridão. Se és real, como José diz, então revela-te a mim.
Não posso continuar vivendo nesta incerteza. Preciso saber. A resposta não vem imediatamente. Anzenati permanece ajoelhada, esperando, mal respirando. O silêncio estende-se tão longo que ela começa a pensar que talvez tenha se enganado, que talvez afinal não haja ninguém ouvindo. Então a luz começa a crescer na câmara. Não de tocha ou lâmpada, mas de fonte que parece ser o próprio ar. A luz cresce mais brilhante, mais pura que qualquer coisa que Anzenati já viu. Ela cobre seu rosto, aterrorizada e maravilhada ao mesmo tempo. Uma presença enche o espaço, presença tão santa, tão completamente outra, que Anzenati sabe sem dúvida que está na presença do divino. Não uma das muitas divindades do Egito, mas o Deus, o único que José adora. Ele fala não com voz audível, mas diretamente ao seu espírito. As palavras queimam como fogo, purificando enquanto consomem. Ele a chama por nome, não o nome que seus pais lhe deram, mas o nome que será dela quando transformação estiver completa. Ele fala de propósitos que ela servirá, de filhos que nascerão dela, que se tornarão príncipes entre seu povo. Promete nunca abandoná-la, caminhar com ela através de tudo que está por vir. Pede apenas uma coisa em retorno: sua lealdade completa, sua devoção total, sua vontade de deixar os deuses mortos de sua juventude e servir somente a ele. Anzenati não hesita. Na presença desta glória avassaladora, todas suas dúvidas e medos derretem como cera perto do fogo. Sim, ela sussurra. Sim, a tudo. Toma-me, molda-me, faze de mim o que quiseres. Já não pertenço a mim mesma. Sou tua. A luz intensifica-se até que ela não possa suportar. Então, tão súbita quanto veio, diminui. Anzenati encontra-se sozinha na câmara da torre. Mas ela não é a mesma mulher que entrou. Algo fundamental mudou em seu ser mais profundo. O antigo morreu, o novo nasceu. Ela é agora e para sempre uma seguidora do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quando José a encontra pela manhã, não precisa que ela conte o que aconteceu. A transformação está escrita em cada linha de seu rosto. A luz que viu algo dela permanece em seus olhos. Ele a toma em seus braços e pela primeira vez sua união é completa, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Duas almas unidas no serviço ao mesmo Deus. Uma carne dedicada aos mesmos propósitos eternos. A jornada de Anzenati, de princesa egípcia, a mãe em Israel, começou. Os desafios à frente serão muitos. Mas armada com fé recém-descoberta e amor de esposo que a levou para a verdade, ela enfrentará o que vem com coragem, nascida não de força humana, mas de confiança no Deus que a reivindicou como sua própria. A transformação está completa. A esposa esquecida encontrou sua identidade verdadeira. E através dela, as promessas de Deus encontrarão cumprimento nas gerações por vir. Os meses seguintes trazem mudanças que reverberam através de toda a corte egípcia. A transformação de Anzenati não passa despercebida. Servos murmuram sobre a luz em seus olhos, a paz que irradia de sua presença. Cortesãos notam que ela não mais participa das cerimônias do templo com a devoção anterior. Alguns questionam, outros especulam, mas poucos compreendem verdadeiramente o que ocorreu na alma da filha do sacerdote. Potífera observa sua filha com sentimentos conflitantes. Vê a felicidade em seu casamento, nota a harmonia entre ela e José. Porém, também percebe a distância crescente entre Anzenati e as tradições que ele dedicou sua vida inteira a preservar. Quando finalmente confronta sua filha, Anzenati responde com honestidade que corta como lâmina afiada. Pai, diz ela, amo-te e honro-te sempre, mas não posso mais servir aos deuses de pedra e ouro. Conheci o Deus vivo, e diante dele todas as outras divindades são como sombras diante do sol. Potífera não compreende. Como pode ela, educada nos mistérios mais sagrados do Egito, rejeitar tudo por um Deus estrangeiro, sem forma nem imagem?
A ruptura entre pai e filha torna-se um abismo que nenhum dos dois sabe como atravessar. Ainda, amor permanece, mesmo quando o entendimento falha. A notícia da gravidez de Asenate chega como bênção aguardada. José recebe a revelação com júbilo que ilumina todo o palácio. Ele ora sobre o ventre crescente de sua esposa, pedindo proteção e promessas divinas sobre a criança por vir. Asenate sente movimentos da vida dentro dela e maravilha-se com o milagre. Esta criança, concebida em amor e dedicada a Deus antes mesmo de nascer, carregará legado de 2 nações em suas veias. Os meses de espera passam em preparação e antecipação. Asenate aprende antigas canções hebraicas que José ensina, canções sobre criação e promessas, sobre libertação e fé. Ela as canta ao bebê crescendo dentro dela, desejando que até no ventre a criança conheça as histórias do povo de Deus. Quando o trabalho de parto finalmente começa, é longo e árduo. Asenate luta através de horas de dor, agarrando-se às promessas que Deus lhe deu. José permanece ao seu lado tanto quanto o costume permite, sua presença fonte de força para ela. E quando finalmente o grito de recém-nascido preenche os aposentos, ambos derramam lágrimas de gratidão e alívio. O menino é perfeito, completo em todos os aspectos. José o segura com reverência, este primeiro fruto de sua união com Asenate. Quando chega o tempo de nomear a criança, José escolhe um nome carregado de significado. Manassés, ele proclama, porque Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. O nome celebra não o esquecimento de ingratidão, mas a cura que Deus trouxe. As feridas do passado, embora nunca completamente apagadas, não mais dominam o presente de José. Através desta criança e a esposa que a deu à luz, Deus está escrevendo novos capítulos na história de redenção. Asenate segura seu filho e vê nele a fusão de mundos. Ele carrega sangue egípcio através dela, sangue hebreu através de José. Será criado conhecendo ambas as culturas, mas servindo ao único Deus verdadeiro. A responsabilidade pesa sobre ela, mas também a enche de propósito. Este é o motivo pelo qual foi trazida ao Egito, o motivo pelo qual conheceu José, o motivo pelo qual passou através do fogo de transformação. Poucos anos depois, um segundo filho nasce. Efraim, José o nomeia, porque Deus me fez frutífero na terra de minha aflição. Com 2 filhos, o lar de José e Asenate pulsa com vida e risadas. Os meninos crescem fortes e saudáveis, aprendendo desde tenra idade as histórias de seus ancestrais hebreus e as realidades de sua vida egípcia. Asenate dedica-se a ser mãe com a mesma intensidade que trouxe a todas suas buscas. Ensina seus filhos não apenas lições práticas, mas verdades espirituais. Conta-lhes sua própria história de transformação, como conheceu o Deus verdadeiro e deixou os ídolos de sua juventude. As crianças ouvem com olhos arregalados, nunca cansando da história de como mamãe encontrou Deus na torre. A vida no palácio continua seu ritmo. José administra o Egito com sabedoria que vem de Deus. Os anos de abundância que profetizou chegam exatamente como predito. Sob sua supervisão, grãos são armazenados em quantidades vastas, preparação para a fome que José sabe está vindo. Asenate apoia seu marido em tudo, oferecendo conselho quando solicitado, mantendo seu lar como refúgio de paz em meio às demandas de governo. Juntos, eles criam um espaço onde o Deus de Israel é honrado mesmo no coração do Egito pagão. Então, conforme José previu, a fome chega. Primeiro lentamente, depois com ferocidade crescente. O Nilo falha em inundar adequadamente, colheitas minguam. O povo começa a sentir o aperto da escassez. Mas o Egito está preparado graças à sabedoria de Deus através de José.
Os armazéns abrem e grãos fluem para as pessoas famintas. A reputação de José como administrador sábio espalha-se muito além das fronteiras do Egito. Nações vizinhas, também sofrendo com a fome, enviam representantes buscando comprar grãos. O Egito torna-se celeiro para o mundo conhecido, e José, o guardião dessa provisão. Asenate observa tudo com compreensão crescente dos propósitos de Deus. Cada evento em suas vidas, cada dificuldade e triunfo foi tecido juntos por mãos divinas para este momento. José não foi trazido ao Egito meramente para prosperar, mas para preservar vida em grande escala. E ela, Asenate, teve seu papel nesse plano. Então chega o dia que mudará tudo novamente. Homens de Canaã chegam ao Egito buscando comida. Asenate não pensa nada disto inicialmente, apenas mais clientes entre muitos. Mas então ela vê o rosto de José quando esses homens particulares são trazidos diante dele. Algo nele reconhece algo neles. Sua compostura vacila por apenas um momento antes de ser restaurada. Mais tarde, em privado, José revela a verdade. Esses homens são seus irmãos, os mesmos que o venderam como escravo todos aqueles anos atrás. Os que o lançaram na cisterna e mentiram para seu pai sobre seu destino. Asenate agarra a mão de seu marido, sentindo-o tremer com a força das emoções. O que farás? Ela pergunta. Vingança seria compreensível, rejeição seria justificada. Mas José simplesmente balança sua cabeça. Isto é obra de Deus, diz ele. Eles intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Preciso testá-los, ver se mudaram. Então, se o Senhor permitir, revelar-me-ei a eles. Asenate observa enquanto José executa seu plano elaborado, testando seus irmãos, buscando evidência de arrependimento e mudança. Ela vê o homem que ama lutar com perdão e justiça, memória e misericórdia. Quando finalmente José se revela a seus irmãos, Asenate está presente. Testemunha a cena extraordinária de reconciliação. Vê homens endurecidos chorarem como crianças ao descobrirem que o irmão que traíram está vivo e prosperando. Ouve José proclamar o tema que se tornou o padrão de sua vida. Deus enviou-me diante de vós para preservar vida. E quando o convite é estendido para toda a família vir ao Egito, Asenate sabe que uma nova era está amanhecendo. Seu lar, seu mundo cuidadosamente construído, está prestes a expandir-se de maneiras que nunca imaginou. A chegada da família de José traz alegria e complicação. De repente, Asenate encontra-se cercada por hebreus, mergulhada em cultura e tradições que são tanto estrangeiras quanto familiares. As esposas dos irmãos de José a observam com curiosidade e alguma suspeita. Ela é, afinal, egípcia, uma estrangeira entre eles, mas Asenate aprendeu através de sua própria jornada que verdadeira identidade não é determinada por nascimento, mas por escolha. Ela escolheu o Deus de Israel. Essa escolha a fez uma deles mais verdadeiramente que sangue jamais poderia. O momento mais significativo chega quando Jacó, pai de José e patriarca da família, abençoa seus netos. Asenate traz Manassés e Efraim diante do homem idoso, seu coração batendo com uma mistura de orgulho e nervosismo. Estes são seus filhos. Mas o que esse grande homem de Deus verá quando olhar para eles? Verá crianças hebraicas ou meio egípcias? Jacó coloca suas mãos sobre as cabeças dos meninos e suas palavras ressoam com autoridade profética. Ele os adota como próprios filhos, elevando-os ao status de tribos de Israel. Efraim e Manassés tornam-se iguais aos filhos de Jacó, herdeiros plenos das promessas feitas a Abraão. Asenate ouve com lágrimas correndo por seu rosto. Seus filhos, nascidos de seu ventre egípcio, são agora príncipes de Israel. A jornada que começou em dúvida e medo culmina neste momento de aceitação e bênção completas. Ela não é mais estrangeira ou outsider. Através de suas crianças, ela se tornou mãe em Israel,
sua linhagem entrelaçada para sempre com o povo escolhido de Deus. Os anos passam, trazendo tanto alegria quanto tristeza. Jacó morre, e Asenate testemunha o luto profundo de José pela perda de seu pai. Ela o segura através de suas lágrimas, oferecendo conforto como ele uma vez ofereceu a ela. Juntos, eles criam seus filhos para conhecerem e amarem o Deus que uniu suas vidas de maneiras tão extraordinárias. Quando finalmente o próprio José envelhece, Asenate permanece ao seu lado como sempre fez. Eles olham para trás, através dos anos, e veem a mão de Deus em cada capítulo, da cisterna ao palácio, da idolatria à verdadeira fé, do ódio entre irmãos à reconciliação e paz. E através de tudo, o amor entre José e Asenate cresceu e aprofundou-se, provado por fogo e encontrado verdadeiro. Asenate reflete sobre sua jornada enquanto os anos de sua vida desenrolam-se. A jovem orgulhosa que uma vez rejeitou até mesmo conhecer o administrador hebreu parece uma pessoa diferente agora. A transformação não foi fácil. Exigiu morte de seu antigo eu, rendição de tudo que pensava saber, mas através daquela morte veio vida mais abundante do que jamais imaginou possível. Ela pensa sobre as mulheres que virão depois dela, mulheres como Ruth e Raabe, que também escolherão o Deus de Israel sobre os deuses de seu nascimento. Sua história, espera ela, dará coragem a elas. Provará que Deus não está limitado por fronteiras nacionais ou linhas étnicas. Seu amor estende-se a todos que o buscam com corações sinceros. As lições aprendidas através de décadas de caminhar com Deus tornam-se tesouros que Asenate passa para seus netos e bisnetos. Ela ensina-lhes sobre fidelidade em tempos difíceis, sobre confiar em Deus quando circunstâncias parecem impossíveis, sobre o poder transformador de encontrar o Deus vivo. Suas palavras carregam peso porque foram forjadas na fornalha da experiência. Quando fala de transformação, não está teorizando, mas testemunhando sobre o que Deus fez em sua própria vida. A influência de Asenate estende-se muito além de sua família imediata. Através de seus filhos e seus descendentes, ela torna-se ancestral de duas das mais importantes tribos de Israel. A tribo de Efraim particularmente crescerá em proeminência, eventualmente emprestando seu nome a todo o reino do norte. Através de suas veias corre o sangue de uma mulher egípcia que escolheu o Deus de Israel sobre todos os deuses de sua terra natal. Seu legado desafia a narrativa simplista de que sangue e linhagem determinam destino. Prova que Deus opera através de meios inesperados, usando até mesmo uma filha de sacerdote pagão para avançar seus propósitos. A história de Asenate fala através dos séculos a todos que se sentem perdidos entre mundos, presos entre culturas, incertos de onde pertencem. Ela demonstra que verdadeiro pertencimento encontra-se não em circunstâncias de nascimento, mas em escolha de fé. Que transformação radical é possível quando alguém encontra o Deus verdadeiro. Que amor pode atravessar as divisões mais profundas. Sua narrativa também levanta perguntas importantes sobre identidade e inclusão. Como o povo de Deus define quem pertence e quem não pertence. Os descendentes de Asenate provam que as fronteiras são mais permeáveis do que frequentemente assumimos. Que fé genuína transcende categorias étnicas e nacionais. Nas gerações após sua morte, o nome de Asenate torna-se sussurrado, sua história negligenciada em favor dos feitos dos homens ao seu redor. Mas aqueles que procuram descobrirão que ela nunca foi realmente esquecida. Seu nome permanece preservado na Escritura, marcador permanente de seu lugar na história da salvação. Seus filhos tornaram-se tribos, seu legado gravado nas próprias estruturas de Israel. A leoa, como os escritos antigos às vezes a chamam, encontrou seu rugido não em força física, mas em coragem espiritual. Ela enfrentou o desconhecido e não recuou. Confrontou a transformação
e não fugiu. Abraçou um novo Deus e uma nova identidade. E através dessa coragem, tornou-se exemplo para os séculos. Quando o fim finalmente vem para Asenate, ela parte deste mundo em paz. Sua vida foi extraordinária, seu impacto incalculável. De princesa egípcia a matriarca de Israel, sua jornada abrangeu mundos e transformou destinos. As últimas palavras registradas nos textos antigos mostram-na em idade avançada, cercada por gerações de descendentes, todos testemunhando o poder do Deus que reivindicou-a como sua própria muitos anos antes. E assim, a história da esposa esquecida chega ao fim, mas seu legado perdura. Cada vez que alguém escolhe fé sobre tradição, amor sobre medo, transformação sobre conforto, ecoa as escolhas que Asenate fez séculos atrás. Cada vez que fronteiras são atravessadas e divisões curadas, seu espírito vive novamente. Ela não foi esquecida, afinal, porque histórias de fé verdadeira nunca morrem. Simplesmente esperam ser redescobertas, recontadas, vividas novamente em cada geração que busca o Deus que transformou uma princesa egípcia na mãe de Israel. A luz que encontrou naquela noite na torre nunca se apagou. Passou através de seus filhos para incontáveis gerações. E ainda hoje, quando alguém escolhe deixar a escuridão e abraçar a luz do Deus vivo, a história de Asenate ganha vida mais uma vez. A esposa esquecida permanece inesquecível para aqueles que conhecem sua história, e sua narrativa continua sussurrando através dos séculos, convidando cada ouvinte a considerar: você também pode ser transformado. Você também pode deixar os ídolos mortos e encontrar o Deus vivo. Você também pode descobrir que pertencer é questão de coração, não de sangue. Esta é a história de Asenate, esposa de José, mãe em Israel, mulher que encontrou Deus e nunca mais foi a mesma. Que sua história inspire, desafie e transforme todos que a ouvem, assim como ela foi transformada todos aqueles séculos atrás no coração do antigo Egito. Deixe-nos lembrar seu nome. Deixe-nos honrar sua coragem, deixe-nos aprender com sua fé. Porque embora ela possa ter sido esquecida pela história, ela nunca foi esquecida por Deus. E no fim, é apenas essa lembrança que verdadeiramente importa.